Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Marcelo Camargo e é um prazer recebê-los por aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês um tema que é recorrente durante toda a minha carreira de corredor, que iniciou em 1985, época ainda quando as pessoas não corriam, e as pessoas me questionavam o porquê, me perguntavam, por que você corre? E eu fui convidado pelo Instituto Mineiro de Personal Training a fazer uma live junto com o professor Rafael. E essa live ela foi gravada e eu vou apresentar para vocês na íntegra a partir de agora. Antes disso, eu só gostaria de pedir para que aqueles que não estão inscritos no canal, que se inscrevam e curtam esse vídeo. Aproveitem, deixe seus comentários, alguma pergunta que tiver, alguma dúvida, eu irei respondê-lo. Um grande abraço, vamos ao vídeo. Muito boa noite, professor Marcelo Camargo. Tudo bem? Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tá joia? Tudo ótimo. Vamos dar mais um tempinho aqui para o pessoal terminar de chegar aqui. Júlio Dantas. O Júlio Marcelo, que acabou de entrar aqui na live, ele faz parte também do nosso comitê, né, do Congresso. Ano passado, do Congresso não, desculpa, do IMPT. Ano passado, quando você participou do Congresso Mineiro de Personal Trainer, o IMPT, ele já teve os 2 anos de mandato do comitê que fez parte do primeiro processo do IMPT, tá? Do início, do processo do IMPT mesmo, de início. E aí a gente assumiu uma nova chapa, teve uma eleição para poder assumir o segundo mandato do IMPT. E aí eu faço parte dessa equipe, e uma equipe também que já fazia parte, elas se manteve ela pelo segundo mandato, e a gente entrou com uma segunda equipe também, tá? Bacana. Marcelo, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer. De antemão, a gente já agradece muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente decidiu a cada 15 dias, durante essa pandemia, convidar pessoas de renome do esporte, da educação física, da área da saúde, para poder falar para os professores do IMPT, não só professores, mas de pessoas que compõem o IMPT e acaba trazendo outras pessoas. No seu caso também, eu tenho certeza que vem muitos atletas seus nas suas lives. Então, assim, é um prazer enorme a gente poder trocar essa informação e passar o professor que vem para poder passar esse tipo de informação, tá bom? Rafael, obrigado. Eu me sinto assim, lisonjeado com o convite. Eu tenho acompanhado o IMPT e eu já vi os professores que participaram das lives, só professor fera. Eu agradeço o convite. Foi muito bom ter participado do congresso ano passado. Foi uma experiência muito boa. Boa noite para todo mundo que está aí nos vendo. Eu vi que a Raíssa acabou de entrar aí, tem uma turma muito bacana. Vamos lá, vamos levar um papo legal aqui. Eu acho que o tema é muito pertinente, o tema é muito interessante. Eu acho que a gente pode conversar bastante sobre. Vai ser muito legal. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Tá. Eu vou deixar fixado aqui, enquanto você faz a apresentação do nosso tema, tá? Se você quiser também, Marcelo, se apresente, fale um pouquinho da sua história também com a corrida, que eu acho que é muito interessante para quem está assistindo saber, e aí depois você já introduz o nosso tema, que é por que não correr? Ele indaga um pouco, né? Mas ele é muito, questiona muito, eu tenho certeza que tem muita coisa aí muito assunto para poder surgir aí, tá bom? Tá bom. Eu me apresento, então, para o pessoal me conhecer, aqueles que não me conhecem ainda, e depois a gente entra nesse assunto aí. E, na verdade, a pergunta é assim, Rafael, por que você não corre? Por que você não corre? Eu sei que você corre. Seria muito interessante se eu estivesse conversando agora com uma pessoa que não corresse, porque vocês vão entender ao longo da nossa conversa aí como que eu poderia contra-argumentar os motivos, as razões por que ela decidiu que ela não corre, né? É muito interessante isso. Mas vamos lá, Rafael. Eu sou formado em Educação Física, eu me formei em 1994 pela UFMG.
Era uma época interessante ainda, que é uma época de, se pensarmos em corrida, em assessoria de corrida, em treinador de corrida, não era um nicho de mercado para nós, treinadores e professores de educação física. Estava longe disso em 94. Jamais sonhava que a corrida ia transformar. Aliás, sonhava que a corrida ia transformar como é hoje, mas sabia que estava muito distante ainda disso acontecer. Bom, formei em 94, já gostava muito de treinamento esportivo, era uma área que eu queria trabalhar. Eu nunca pensei em trabalhar como educação física escolar, por exemplo. Eu não queria um ensino formal, eu queria um ensino informal. Apesar de, depois dos anos, com a minha formação e outras pós-graduações que eu fiz, eu fui convidado a dar aula, ser docente em cursos de pós-graduações, como tive lá no Congresso, então dar aula também, e gosto disso. Tem o curso, né, Rafael? Você conhece o curso, que é o curso de treinamento em corrida de rua? Sim. Que eu ministro já há 15 anos com o professor Dr. Albernar Nunes. Bom, mas aí em 94 formei, em 95 fui fazer uma especialização em treinamento esportivo, lá em São Paulo, porque aqui em Belo Horizonte, Minas, nós não tínhamos cursos de pós-graduação na área de educação física, e pensando em treinamento esportivo ou fisiologia, não existia isso aqui. Então, eu tive que buscar esse conhecimento fora, fiquei uma temporada em São Paulo. Depois, em 98, foi a primeira vez que aconteceu uma pós-graduação em Belo Horizonte, Rafael, e aconteceu numa academia que eu trabalhava, que é a Samurais. Sim. Samurais foi uma das pioneiras em academia em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 9 anos com professor de musculação, e em 98, eu fui convidado a ser um co-coordenador do curso de pós-graduação que teve aqui em Belo Horizonte, que foi o primeiro curso, que chamava Atividades Motoras em Academia. Era ginástica, hidroginástica e musculação. Sensacional, muita gente fez, muita gente boa aqui, que a gente conhece de nome aqui em Belo Horizonte, fez esse curso. Se não me engano, a Raíssa, que entrou aí, que eu comentei dela, ela fez esse curso também. Se ela quiser falar aí depois. Se ela não fez esse, ela deve ter feito outras pós-graduações. Bom, mas isso em 98, e aí depois em 2007 eu decidi fazer uma outra pós-graduação. Eu já tinha pós-graduação em treinamento esportivo, em atividades de academia, e decidi fechar o pacote ali com um curso de uma especialização em fisiologia do exercício. Então, treinamento, musculação, fisiologia do exercício, e eu queria... A Raíssa comentou aí, que fez sim. Então, a Raíssa foi minha colega desse curso de pós-graduação lá em 98. Bacana. E aí, então, em 2008, foi a minha última especialização pensando em área acadêmica, né, Rafael? Só que em 2005 eu comecei também a ministrar esse curso de treinamento em corrida de rua, que é o TCR, que foi lá em 2005. Rafael, eu nunca tinha feito um curso de corrida ao longo desses anos todos. Se tivesse um curso de corrida, eu teria sido o primeiro a saber e fazer esse curso, onde fosse, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. E em 2005, alguns anos antes, eu já trabalhando em academia, eu trabalhei por 27 anos em academia, e aí durante esse período as pessoas me questionavam, e queriam saber, me perguntavam sobre treinamento de corrida, sobre periodização, como que eu preparava um corredor para participar de uma prova. E aí eu tive a ideia. O Albernar fala que é insight. Na verdade, o Albernar fala que pobre não tem insight, pobre tem um clarão. Então, naquela época, eu tive um clarão. E aí eu tive esse insight. Então, vamos ser mais chique, hoje eu vou falar que eu tive um insight. E falei, por que não fazer um curso de treinamento em corrida para poder passar essa informação e discutir com os profissionais de educação física? Em 2005, então, iniciou esse curso, que nós levamos ele até hoje. Sucesso, todo ano acontece. Esse curso já foi parar em pós-graduações. Nós já viajamos em alguns lugares do Brasil com esse curso, interior de Minas com esse curso. Em ano passado eu estive em Brasília com esse curso. Então é legal. Esse ano ia ter, não teve por causa da pandemia, mas assim que resolver que isso for solucionado isso, a gente volta com esse curso e o pessoal vai saber. Enfim, começo a trabalhar com a corrida em 95, uma época ainda bem escassa disso. Na verdade, os corredores não procuravam muitos professores de educação física para poder prescrever um treinamento, mas eu comecei a trabalhar em 95 com isso. Depois do ano 2000, cresceu a corrida, ela foi crescendo, e nós conseguimos ter, então, grupos de corredores.
E daí foi para frente, até hoje em dia, chegar do jeito que chega. Hoje eu tenho a Marcelo Camargo Treinamento, que é a minha assessoria, desde 2013. São 7 anos que eu acompanho à distância. Olha que legal isso, Rafael, até para quem está vendo. Não sei se eu estou falando demais aqui, você me interrompe na hora que você quiser. Não, pode, tá tudo ok. Olha pode que ir. legal. Com a pandemia, o que aconteceu com os professores de educação física? Ficamos sem área de trabalho, sem campo de atuação. As academias estão fechadas, os clubes estão fechados, as quadras estão fechadas, as pistas estão fechadas, as praças estão fechadas. Durante muito tempo ficamos assim em Belo Horizonte, né? Só que em 2013 eu já iniciei um trabalho online de acompanhamento do treinamento de corrida. Antes disso, eu trabalhei durante muitos anos com um treinamento presencial de corrida. E descobri, e apanhei bastante, e cheguei a diversas conclusões, que eu acho que isso é um tema para uma live, ou outro dia a gente pode fazer, que não estava legal naquele momento. E que se eu acompanhasse à distância... Peraí. Deu uma travada aqui para mim, tá bem? Então, aí eu percebi, na época, que não estava legal, e se eu começasse um acompanhamento à distância, talvez seria mais produtivo. E foi isso que aconteceu. Então, em 2013, eu já iniciei o meu home office, eu já comecei a acompanhar corredores de todo o Brasil, são 22 estados que eu acompanho hoje, mais alguns países aí, tem Estados Unidos, tem Luxemburgo, tem Dinamarca, tem Austrália, tem corredores espalhados pelo mundo, isso graças à nossa tecnologia, né, Rafael? Graças ao online, graças a Instagram, a YouTube. Eu apareci durante muitos anos no canal Corrida no Ar, que é o maior canal de rua em português no mundo, muitos inscritos no canal. Por falar nisso, eu tenho o meu canal também, tá, Rafael? Marcelo Camargo Treinamento. Depois você faça o jabá aí também, tem que fazer, lógico. Aí inscreve lá no canal. Bom, enfim, é isso. E aí eu estou no mundo da corrida já desde 85 como corredor e desde 95 como treinador. Show, sucesso, Marcelo. Acho que todo mundo, não só as pessoas, os profissionais, os professores de educação física, que também não, as pessoas que não praticam a corrida, o professor, ou que não atuam nessa área, conhecem ou se pelo menos já ouviram falar no Marcelo Camargo, entendeu? Então, assim, sempre quando você comenta com qualquer professor, qualquer educador físico, sabe e conhece o professor Marcelo Camargo, o professor de educação física Marcelo Camargo, e aí associa, lógico, também com treinamento de corrida de rua, sensacional. Bacana. Mas aí, Marcelo... Só um adendo. Pode falar. Agradeço isso que você falou, e se eu puder deixar um recado para aqueles profissionais, estudantes de educação física e que estão em curso e os profissionais recém-formados, eu aprendi uma coisa lá atrás que talvez chegou nisso onde você falou de virar uma referência, de ser uma referência. Nunca pensei que eu fosse ser uma referência, mas me cobravam muito sobre isso, que era o seguinte: estude muito um determinado assunto ou estude muito tudo e seja especialista em um segmento da educação física. E nesse segmento faça diferente do que todo mundo faz. Porque se você não fizer diferente, você vai ser apenas mais um. Então, o que eu aprendi? Estudar muito. Então, eu venho estudando corrida por conta própria, desde quando eu comecei a correr, mas era de maneira informal, e depois quando eu entrei na faculdade. E depois, no meu trabalho, tentar buscar um diferencial no meu trabalho. Eu acho que esses dois pontos é fundamental para todo professor de educação física. Beleza? Mais uma vez, parabéns, Marcelo. Gente, só lembrando aqui, eu deixei fixado o tema da live, tá? A gente está com o Marcelo Camargo, referência em treinamento de corrida de rua, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, igual ele também já citou aqui na live, uma parte anterior, que ele tem alunos espalhados pelo mundo, tá? Então, não é à toa que o Instituto Mineiro de Personal Trainer chamou o Marcelo para a gente poder fazer um bate-papo, e o tema da nossa live é por que você não corre? E aí, então, Marcelo, eu só lembrar o pessoal, gente, quem quiser enriquecer a live, manda aqui, ó, nessa interrogação embaixo aqui, quando abre a live, porque as perguntas, elas ficam gravadas para mim, porque às vezes se ficarem mandando ao longo da live, o pessoal vai entrando, vai se perdendo os comentários e as perguntas. Então manda aqui que a gente consegue ver, não atrapalha a live, e eu visualizo e passo para o Marcelo. Marcelo, introduzindo ao tema,
Fala pra gente aí o que você traz com esse questionamento de por que você não corre. Bom, Rafael, como eu falei que eu comecei a correr em 1985 e eu sempre ouvi essa pergunta, assim, Marcelo, por que você corre? Durante um tempo eu tentava argumentar, sei lá, explicar, falar, eu corro porque eu gosto de correr. Não tem uma justificativa para isso. E depois de ouvir isso muito, eu brinco que, mesmo depois de 35 anos que eu já tenho de corrida, eu brinco, eu falo que, assim, que até hoje a minha mãe me pergunta se eu ganhei a corrida quando eu vou participar de uma prova. Eu chego e ganhou a corrida. E aí, quando eu falo que não, ela me pergunta assim, então, se você não ganhou, para que você corre? Né? Porque quem não está no nosso meio, para quem está no meio da corrida, é muito normal o que nós fazemos. Mas para quem não está no nosso meio, que não é da área da saúde, que não é da área do esporte, não consegue entender bem por que as pessoas correm. Por que tem uma maratona com 40 mil pessoas? Por que tem a Volta da Pampulha, a São Silvestre com 30 mil pessoas? Ou ele só conhece a São Silvestre porque passa na televisão há muitos e muitos anos, desde quando a televisão surgiu. E aí as pessoas têm esse questionamento, né, de que, para que você corre? Né? Você ganha, não? O Rafael, tem uma coisa muito engraçada, que é o seguinte, assim, durante a primeira vez que eu fui na São Silvestre foi em 1992. Não era comum viajar para correr uma prova, isso era pouco comum. Uhum. Eu fui, as pessoas me questionavam, mas você vai para São Paulo para correr? E o Réveillon? Eu falei, Réveillon eu passo por lá, tem Réveillon lá também, não tem problema. Por que você vai lá para correr? E quando eu voltava da São Silvestre, as pessoas perguntavam assim, e aí, correu? Corri. Mas você correu o tempo inteiro? Corri. Mas você não andou hora nenhuma? Eu falei, não, eu treinei para correr os 15 quilômetros da São Silvestre. Porque a São Silvestre não é uma maratona. Primeiro pergunta se correu uma maratona. Não, a São Silvestre tem 15 quilômetros. A maratona tem 42.195 metros. Enfim, aí perguntava, que lugar que você chegou? E eu falava, sei lá que lugar que eu cheguei. Isso pouco importa para gente. Aí, quando saiu o resultado, eu falava assim, sei lá, em 542. Aí o comentário assim, mas você é ruim, né? Você viaja daqui para São Paulo, corre, chega em 542, que eu nem sei falar esse número de colocação, 50º, 40º lugar. Vai. E aí eu falava assim, poxa, mas tinha 20 mil corredores. Aí, mas 20 mil? Pô, então você é bom, né? Que chegar em 500 no meio dos 20 mil. Aí eu brincava e falei, mas eu sou ruim ou eu sou bom? Qual que é? Mas aí sempre tinha essas brincadeiras, eu rebati. Só que durante muito tempo, e agora, principalmente agora com o Instagram, a gente vai ver Instagram de muitas pessoas, tem Instagram assim, eu corro para viver, eu corro porque a corrida mudou minha vida, somos amantes da corrida, born to run. Então as pessoas tentam justificar, eu corro porque amei correr, acorda para correr, tem tudo assim, tudo ligado com a corrida, querendo justificar uma forma de corrida. Só que pensando em uma justificativa do que por que eu corro e por que as pessoas correm e por que as pessoas não correm, eu comecei a pensar, Rafael, de maneira técnica, de maneira baseada em treinamento esportivo, baseada em fisiologia de exercício, baseada nos princípios do treinamento, baseado no que a gente entende de treinamento, né, da nossa área da educação física, para poder entender por que eu corria ou por que as pessoas correm e por que as pessoas não correm. Vamos lá, uma coisa, eu vou te passar a bola também, que a gente vai trocando informação aqui. Beleza. Eu fui perguntar para as pessoas que eu tenho convívio, falava assim, por que você não corre? Você não corre, né? Por que você não corre? E elas me davam justificativas. E eu gostaria de apresentar para vocês aqui todas as justificativas que elas me deram. E se tiver alguma aí, que quem está assistindo agora, gente, tiver uma justificativa diferente, argumenta, eu não corro por causa disso, depois que eu falar tudo. Que aí a gente pode até entender aqui, Rafael, tentar encontrar uma solução para ela. Então, nós temos soluções técnicas dos motivos que as pessoas correm e dos motivos que elas não correm. Diga lá. O primeiro motivo é o seguinte, Rafael, é muito comum isso, é muito comum. Eu não corro porque eu tenho preguiça de correr. Correr é chato. Correr é monótono, né? E eu tenho preguiça. E aí, o que me remete às pessoas que têm preguiça de correr ou preguiça de fazer algum exercício físico, já que exercício físico é diferente de atividade física, né? Exercício físico ele é sistemático, ele é organizado, ele é
programado, ele é planejado. Atividade física é o que você acabou de fazer aí, pegou o copo e bebeu a água, isso é uma atividade física. Exercício físico é sistemático, né? E aí, as pessoas que têm preguiça em fazer algum exercício físico levam a um problema enorme hoje no mundo, que é o sedentarismo. E agora, com a pandemia, a gente está vendo que o sedentarismo é uma coisa séria para a ação do Covid. Que a gente sabe que uma imunidade mais alta com aqueles que praticam exercício físico regularmente, um programa de treinamento, eles são menos suscetíveis a não só o vírus da Covid, como qualquer outro vírus da gripe e outras doenças também. E aí eu pensei o seguinte, eu pensei num termo que nós usamos na ciência e na educação física, na medicina, que é o profilático. Que o profilático é aquilo que se refere ao preventivo, né? E no caso da corrida, é a prevenção de doenças, de todas as doenças geradas, porque o exercício físico, ele previne todas as doenças, né? E esse fator do profilático, de ser preventivo, é um dos principais fatores que as pessoas procuram a corrida, para ela ter uma vida mais saudável, abandonar vício, ter mais qualidade de vida. E durante muitos anos, eu sei que a atividade física ela teve um papel secundário na vida das pessoas, na sociedade, até o surgimento das doenças modernas. Por exemplo, vou citar só duas aqui. O estresse, por causa de trabalho, por causa de excesso de trabalho, por causa da falta de sono, ou sono reduzido. O sedentarismo é uma doença moderna. E agora nós temos uma doença moderna, que é o Covid. Então, se as pessoas querem se prevenir e falar assim, eu não corro porque eu tenho preguiça, eu vou falar assim, mas você já pensou por outro lado? Já pensou pelo lado de ter uma vida mais saudável e de procurar um exercício físico? E talvez correr não seja tão difícil assim, tão monótono, basta termos outras formas de ver a corrida. E aí, uma das outras formas de ver a corrida, que as pessoas também justificam e falam assim, anotem aí, o primeiro que eu falei é a preguiça, a pessoa tem preguiça. E agora eu vou falar a segunda justificativa, que é, eu não corro porque eu não tenho tempo, ou porque eu tenho pouco tempo, e nesse pouco tempo eu vou dar prioridade para outros afazeres. Mas o correr porque eu tenho pouco tempo, não é uma justificativa boa. Porque pensa no seguinte, a corrida ela pode ser vista como um fator terapêutico. E terapia é relativa ao tratamento de doenças, seja ela qual for. E aí eu vejo que a corrida é um excelente remédio para qualquer mal adquirido, para qualquer patologia, e principalmente aos riscos de fator coronariano, que a gente sabe que são fatores de risco coronariano, obesidade, fumo, sedentarismo, pressão alta, colesterol, diabetes, até a osteoporose entra como um problema sério para as pessoas que não praticam nenhum tipo de exercício ou a corrida. E aí nós podemos usar a corrida como um fator de tratamento de doenças. Se essa pessoa chegou para a corrida com um problema, uma patologia, uma doença, geralmente ela pode vir recomendada de um médico, ou ela mesma cai a ficha e fala, eu preciso me exercitar. Então a corrida deixa de ser uma desculpa para eu não corro porque não tenho tempo, porque a partir desse momento que ela está com uma patologia, ela vai ter que colocar a corrida como prioridade. E aí, ela precisa cuidar da saúde. Então, ela vai ter que mexer no dia dela para sobrar um pouquinho de tempo para ela poder correr. Só que isso acontece... Disse tudo, Marcelo. Falou tudo. Só que isso acontece quando já era. Já era. Eu tenho certeza que muitas pessoas agora, nesse momento, inseguras com a imunidade baixa e com o Covid, e até mesmo as pessoas que pegaram o Covid, as sintomáticas ou assintomáticas, elas vão ter uma chavinha agora que, eu preciso praticar exercício físico de maneira regular, né? Nós temos, Rafael, você já deve ter escutado isso na educação física, na área acadêmica, então, é uma frase famosa que ela está inserida na educação física, que é assim, se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que arrumar tempo no futuro para cuidar da sua doença, né? Então, quando uma pessoa me fala que ela não tem tempo para correr, eu tenho que entrar com esse argumento.
Porque se ela não tem tempo para correr, ela pode ser sedentária. E se ela é sedentária, ela está levando isso a outros riscos que são fatores de risco coronariano. Diz aí. Marcelo, é uma discussão que a gente teve várias vezes dentro do nosso grupo do IEPT, não discussão, mas na verdade todos entraram num acordo sobre isso, que a maioria dos personagens de alunos que ou deixaram de treinar e voltaram, ou optaram por fazer o treinamento online, porque aconteceu muito isso, né? Do treinamento por chamada de vídeo, a gente acompanhando alunos através da chamada mesmo de vídeo, aconteceu muito de alunos que pararam de treinar e quando foi, sei lá, deu um mês de pandemia, porque às vezes no começo foi muito assim para todo mundo, né, falando assim, vai passar daqui um tempinho e tal, e na hora que a ficha começou a cair, que a pessoa viu que ela não teria, que não ia ser tão rápido, que ela precisava voltar a se movimentar, praticar atividade física, seja ou dentro de casa ou na rua, enfim, independente do local que ela iria realizar, as pessoas assim, falando assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso voltar a treinar. Então, ou seja, nesse caso, passou da necessidade. E aí entraram muitas reportagens falando sobre a imunidade, e aí entra isso também, o que você está falando, né? Se você não arruma tempo, quando você não necessariamente, porque precisar todo mundo precisa. Quando você não arruma tempo, enquanto não existe um agravo com a sua saúde, quando você tiver um agravo, aí você realmente vai ter que arrumar um tempo para isso, né? Perfeito. Aí nesse momento, nesse atual momento que nós estamos vivendo no mundo, aquelas pessoas que tinham preguiça e aquelas pessoas que não tinham tempo entrou nesse, né? Preciso fazer, tenho que deixar a preguiça de lado e tenho que arrumar tempo para praticar, para ser mais saudável. Bom, vamos lá. Preguiça, não tenho tempo. E uma outra falta questão de tempo. E aí as pessoas me perguntavam, por que você corre? Para que você corre, Marcelo? E aí eu perguntava, mas por que você não corre? E tem muitas pessoas que vão falar assim, ó, eu não corro porque eu estou acima do peso. Então, a pessoa acima do peso, ela já pensa em 2 pontos. Esteticamente não estou legal e não tenho condição física para correr, eu estou acima do peso. E aí eu pensei em estética. Em academia, Rafael, é interessante, você que vivencia academia também, olha que comentário recorrente que nós temos. Uma pessoa fala assim, quando eu emagrecer, eu entro na academia. E aí eu penso assim, não, é agora que você tem que entrar na academia. Não, mas na academia só tem gente bonita. Não é assim. As pessoas que treinam há muito tempo, que aparentemente, né, assim, porque tem uma definição de estética que é a seguinte, Rafael, a estética, ela está associada ao que é belo e que tem beleza perante aos olhos dos outros. Então, a beleza ela é relativa. O que é belo para um pode não ser belo para outro, né? Tem gente que acha um homem musculoso, forte, belo. Tem gente que já não gosta disso, prefere um slim, né? A beleza ela é relativa. Então, essa questão de, na academia todo mundo é bonito, na verdade, as pessoas têm que parar de pensar isso. Elas têm que ir na academia nesse momento. Não é eu vou emagrecer, depois que eu emagrecer, entrar na academia, não. Porque a academia que vai ajudá-la com que ela alcance esse objetivo dela em perder peso, né? E aí entra um comentário também na corrida. Vamos falar específico da corrida, agora deixar a academia um pouco de lado. Apesar que a academia é um local de corrida também, já que temos as esteiras. Mas é muito comum a pessoa começar a correr porque ela ouviu ou ela viu na prática que correr é ótimo para emagrecer. E aí ela tem um amigo que começou a correr e emagreceu, e aí ela começa a correr também. Então, quando a pessoa fala comigo, eu não corro porque eu estou acima do peso, eu falo essas 2 questões. Eu falo, você não pode começar a correr só depois que emagrecer, porque a corrida vai favorecer a você perder peso. E tem as pessoas que começaram a correr e perderam peso. Então, por que não é o momento? Então, estou acima do peso não é desculpa para não correr, mas as pessoas usam isso como desculpa, né? E é interessante a gente perceber, Rafael, que assim, uma coisa puxa a outra. Porque se ela começa a correr porque ela está acima do peso, ela já está usando isso para a corrida ser profilática e terapêutica. Ela está usando a corrida para ser uma prevenção e ela está usando a corrida para ser um tratamento da obesidade. Uma coisa acaba puxando a outra. E aí,
ela vai descobrir que ela vai ter uma vida mais longe das doenças, e que o treinamento vai prevenir, vai remediar todos os males que a gente adquire quando a gente não está fazendo um exercício físico, né? E o resultado estético vai ser apenas uma consequência, que é um outro ponto que, assim, quando nos procuram, e você que é treinador de corrida também, Rafael, a pessoa te procura e fala assim, qual que é o seu objetivo? Emagrecer. Ok, mas não existe treinamento para emagrecer. Nós treinamos capacidades físicas, resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, e por aí vai. O emagrecimento ela é uma consequência do treinamento, né? Então, eu sempre falo, ó, não existe capacidade física e emagrecer. Emagrecimento. Nós treinamos, não tem um treinamento para emagrecer. Nós treinamos capacidades físicas que, por consequência, pode gerar o emagrecimento quando está associado à alimentação e por aí vai. Beleza. Quer falar alguma coisa? Então, eu queria, de novo, deixar para o pessoal aqui, novamente, as pessoas que quiserem mandar alguma pergunta, ou então questionar alguma coisa que o Marcelo ainda não citou, que ele falou da preguiça, da falta de tempo, ou então está acima do peso, além desses também, dos que você já falou, se tem algum que o pessoal também já ouviu falar. Eu queria te fazer um questionamento, não sei se vai mudar o viés do tema, mas algumas pessoas elas comentam, ou se você já ouviu falar, algumas pessoas comentando, não corro porque ou machuco ou porque é uma atividade de alto impacto. Alguma pessoa já falou isso com você, Marcelo? A corrida, Rafael, se a gente acompanhar estudos, principalmente da turma da fisioterapia, nós sabemos que a corrida pode machucar. Ela não necessariamente vai machucar. Ela pode machucar. Um dos fatores que são, a lesão ela é multifatorial, mas um dos fatores que podem levar à lesão é a falta do controle da carga do treinamento. Então, talvez a pessoa começar um treinamento por conta própria e não com uma orientação, onde o treinador vai controlar os componentes de carga, volume, intensidade, duração, densidade, frequência semanal, e o histórico anterior dessa pessoa em relação à prática de exercício físico. Quanto menor for o histórico, dependendo da carga de treinamento, maiores são as chances. Mas isso não quer dizer que todo mundo que vai começar a correr vai machucar. Eu falo que eu sou fora da curva, porque eu tenho 35 anos de corrida e eu vou bater na madeira aqui porque eu nunca me lesionei. Eu nunca tive uma interrupção do meu treinamento de corrida porque eu lesionei. Eu já tive um acidente. Uma vez numa night run, nessas corridas noturnas, lá na Pampulha, eu pisei num buraco, asfalto todo quebrado, eu pisei num buraco, meu pé virou, eu tive uma torção e quebrou meu 5º metatarso. Durante a prova, com 1 quilômetro de prova, eu quebrei o pé. Mas eu não machuquei por causa da corrida, eu machuquei na corrida, sei lá como é que eu posso falar isso, né? Mas, se a pessoa fala comigo que ela não corre porque correr machuca, talvez ela tenha tido uma experiência anterior que não foi bem sucedida, e aí nós temos que contra-argumentar que o controle do treinamento e principalmente prazo para participar de provas a partir de agora serão diferentes. As pessoas têm muita sede ao pote, né, Rafael? As pessoas começam a correr e logo quer fazer uma maratona. E aí não esperam um prazo de preparação adequado para correr uma maratona. E aí surgem as lesões. Mas eu contra-argumentaria no caso da pessoa afirmar que ela não corre porque não machuca. Aí eu falo, controle de carga do treinamento, prazo de treinamento e o mais importante, Rafael, eu sempre digo isso, que a meta para a pessoa, ou objetivo, já que a pessoa vai ter um prazo para conduzir até o objetivo, ela tem que ser real e alcançável. Quando não é real e alcançável, o risco de ter uma lesão é muito grande. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que começou a correr agora, corre 10 quilômetros, ela começou a correr esse ano, e aí ano que vem ela já quer fazer uma maratona. Calma, isso não é real e não é alcançável ainda. O seu histórico não condiz com isso. Ou eu faço 10 quilômetros em 50 minutos e quero baixar para 40. Calma. Então, tem algo errado
para levar a uma lesão numa pessoa. Então, eu vou contra-argumentar que tudo pode ser controlado. Comer cru dá indigestão, né, Raíssa? Tem que ter calma. E a corrida também, na verdade, todo processo de praticar atividade, todo processo do exercício físico, a gente como personal, a gente lida muito com isso o tempo todo. E a corrida é muito fato disso para quem trabalha tanto com a corrida quanto o acompanhamento personalizado, individualizado do personal de treino de força, de outras capacidades físicas, a não ser o treinamento da corrida, a gente lida muito com isso, com a ansiedade. A pessoa te procura para poder emagrecer, que é hoje um dos principais motivos do mundo em praticar atividade, é o emagrecimento. A pessoa fala assim, ó, sei lá, eu quero emagrecer X quilos em X tempo. Você fala assim, nossa, é muito difícil, é muito vago, é muito amplo. A gente conseguir a pessoa fazer, ela alcançar aquele processo sem saber um histórico, sem saber qual que é a rotina. É a mesma coisa da corrida. Você não saber, vai chegar uma pessoa querendo treinar com você e vai falar assim, ó, eu quero correr a maratona, sei lá, daqui 2 anos. Você não sabe como é que é o dia a dia da pessoa, você não sabe como é que vai ser o treinamento dela, se ela vai conseguir treinar tantas vezes na semana para poder alcançar esse objetivo. Então, perfeito. É muito amplo, né, a gente conseguir fazer isso. Perfeito. Rafael, bom, mas vamos lá. Por que você não corre? Eu perguntei para a pessoa. E aí ela falou comigo que ela não corre porque ela não consegue correr. Porque correr é uma atividade difícil para quem não corre. Concordo com isso. Sim, Até para quem corre, correr é difícil. Tem aluno meu que fala assim, Marcelo, fiz o treino hoje, mas, entre aspas, e quase morri. Aí eu falo, que dia que vai ficar fácil? Eu falo, nunca vai ficar fácil. Correr não é tão fácil. O treinamento, ele é árduo. E quando a gente busca um resultado, a gente tem que ter essa resiliência em aceitar que o treinamento é difícil, mas quando termina o treino, o prazer é muito maior do que o sofrimento, a gente se sente bem. E com a evolução do treinamento, nós ficamos mais felizes com isso. Vale muito mais a pena correr e sofrer naquele momento e ter uma melhora do que se ficar sedentário e ter problemas de saúde com isso, né? E aí, geralmente a pessoa fala assim, eu não corro porque eu não consigo correr, e eu consigo associar isso com o quê? Com aptidão física. Então, que você está me falando que você não tem aptidão física para correr, e nós sabemos, na educação física, que a aptidão física é a capacidade de realizar atividades do dia a dia com menos esforço. Isso é aptidão física. Quem tem aptidão física e quem tem realiza qualquer atividade com menos esforço. Quem não tem, realiza com mais esforço. Por exemplo, subir uma escada. Sobe um lance de escada e chega... E tem pessoas que têm um pouco mais de aptidão e vão chegar lá com menos esforço. E pelo lado da performance, a aptidão física é a capacidade de melhorar as qualidades físicas. Então, eu vou melhorar a resistência, força, velocidade, é isso que nós já falamos aqui. Uma pausa, peraí, Marcelo, só um segundo. O Ronaldo da Costa entrou na nossa live aqui agora. Poxa, gente, que honra, hein? Que honra mesmo. Para quem não conhece... Procure saber sobre o Ronaldo, que são um dos maiores corredores fundistas do nosso Brasil, que tem a marca da Maratona de Berlim. Então, assim, é uma honra mesmo. Muitíssimo obrigado. Eu fiquei, assim, muito lisonjeado por ter o Ronaldo da Costa aqui agora na nossa live. É um momento incrível mesmo. Ronaldo é parceiro, Rafael. O Ronaldo, ele durante muitos anos, ele participou do meu curso como palestrante. Eu convidei o Ronaldo para poder falar da vida dele, contar o treinamento dele, para a gente depois transferir e argumentar durante o curso aquilo tudo que o Ronaldo fazia. Vamos ver se isso é legal mesmo que o Ronaldo fazia. Então, o Ronaldo é um parceirão. A gente está sempre encontrando com o Ronaldo e, cara, finíssimo, humilde, gente boa. Obrigado. Mundial da Maratona, vencedor da São Silvestre e por aí vai. Inúmeras qualidades. Ronaldo vai ser pai. Muitíssimo. A esposa dele tá vai. É verdade. Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na live, tá bom? Marcelo, toca o barco. Vamos lá. Então, e aí muitos dizem também, Rafael, que corre para melhorar a aptidão física, né? Então, pensando nessas capacidades físicas de resistência, de velocidade, de força que as pessoas estão pensando. E aí eu penso o seguinte, que a aptidão física ela é uma forma de se sentir bem. Quem tem aptidão física se sente bem física e mentalmente.
essa pessoa tem mais saúde, tem mais qualidade de vida, tem menos problemas físicos, menos problemas de saúde, ou seja, ela está sempre se sentindo melhor. Então, quando a pessoa argumenta comigo que ela não corre porque ela não consegue correr, geralmente pensa, eu corro atrás do ônibus e morro. Fala, mas peraí, o ônibus parou no ponto, você vai dar um estímulo mesmo. Se o Ronaldo da Costa for correr atrás de um ônibus em 60 metros, que o ônibus está arrancando, ele vai chegar lá cansado, não tem outra. Todo mundo vai chegar cansado. Então, o correr, a referência que a pessoa tem é muito assim, eu não consigo correr um quarteirão. Bom, mas você foi correndo um sprint, não é assim. Então, a justificativa de correr porque não tem condição física não me convence, porque vamos iniciar um processo de treinamento gradual que você vai se sentir confortável com o treino, claro, confortável entre aspas, mas nós vamos adaptar, evoluir e vai melhorar, e daqui a um tempo você não vai me justificar mais que você não corre porque não consegue correr. Basta treinar. Treinamento é apenas uma adaptação. Então, já foi preguiça, já foi a falta de tempo, já foi acima do peso, já foi a resposta de eu não corro porque eu não consigo correr. E aí tem uma que é muito interessante, que é o seguinte, eu não corro porque é monótono. Correr é chato, eu preciso fazer outras atividades. E aí, vamos lá. Para que a gente tenha resultados com algo, seja melhorar a aptidão física, sair do sedentarismo, reduzir peso, melhorar as capacidades físicas, nós precisamos, Rafael, de meta. Uma pessoa sem uma meta, ela jamais vai começar a correr. Eu confesso que ao longo da minha vida de corredor, eu nunca corri por correr. Falei, eu vou dar uma corridinha ali. Talvez nas férias, quando eu estou na praia, aí eu falei, eu vou correr 20 minutinhos aqui, descalço na areia, solzinho, água do mar batendo. Isso é correr livre. Mas fora isso, e eu também estava de férias, então quando eu tiro férias de trabalho, é de treinamento, é de tudo. Mas eu não consigo correr sem ter uma meta. Eu preciso estabelecer uma meta. Vou dar um exemplo. Agora, durante a pandemia, as provas foram interrompidas. Não temos provas. Eu pensei para mim, pensei para o meu grupo, de mais de 100 pessoas que eu treino pelo Brasil todo. Falei, se essa turma não tiver uma meta, todo mundo vai desanimar, vai desmotivar. Eu falei o seguinte, vamos criar metas. Eu criei várias metas, que eu chamei de desafio, Rafael, e com prazos pré-estabelecidos. Nós já cumprimos esses prazos, inclusive. Nós corremos a distância de 10 quilômetros durante 3 etapas, e foi uma competição virtual à distância, onde cada um corria na sua cidade, correndo sozinho, isolado, marcando tempo no celular, no GPS, e mandando o resultado para o grupo, e aí nós criamos uma competição interna, e olha que legal. Eu não vou ter um número preciso para te falar aqui, mas eu acredito que 90% ou mais das pessoas que participaram, elas evoluíram a cada etapa. O tempo de 10 quilômetros foi melhorando a cada etapa. Eu estabeleci uma meta, criei um plano de treinamento e essas pessoas foram em busca da meta. Porque senão a corrida realmente ficaria monótona. Não tem uma meta, a corrida é chata. Eu gosto sempre de definir essas pautas assim, e a gente tem que entender o que é meta, né? Eu digo que meta... Opa, deu uma travada para mim. Voltou. Eu digo que meta é sempre definida em termos quantitativos e com prazo determinado para cumprir algo. Então, quantidade, eu tenho que usar números, que é volume, intensidade de treino, frequência de treino, e um prazo para que isso seja atingido. E aí é uma boa justificativa. Por que eu continuo correndo? Porque eu tenho uma meta. Então, quando a pessoa fala que é monótono, eu lanço o desafio. Vamos fazer uma meta? Exemplo. Você vai correr 3 quilômetros daqui a um mês. Nós vamos sair do zero. Ou, daqui a 3 meses vai correr 5 quilômetros. E aí vai com passo gradativo, sabe? Aumentando de degrau em degrau para chegar lá. E quando essa pessoa chega lá, nos 3 quilômetros ou nos 5 quilômetros, bora para outra meta? Vamos para 10 quilômetros? Quando chega nos 10 quilômetros, vamos bater esse tempo dos 10 quilômetros? Você fazia 10 quilômetros em 1h15. Vamos fazer agora 1h10, depois 1 hora. Show, então show. Nós vamos colocando meta para que a corrida realmente não fique monótona, né? Então, a minha dica para a pessoa foi assim, tenha meta. Você vai ver que a corrida não vai ser monótona quando a gente tiver meta. Mas quando a gente não tem meta, a corrida vai ser apenas um momento temporário na sua vida
e logo você vai estar praticando outro esporte. Vamos lá, seguindo. E aí, fadado a pessoa também abandonar a corrida, e não só a corrida, mas se ela não tem meta nos outros esportes, ou até mesmo a meta pessoal, a chance dela também abandonar aquela prática é muito grande. Rafael, pro esporte você tem que ter meta. Se você entrou na academia, você tem que ter meta. Seja lá melhorar a aptidão física, a condição física, seja emagrecer, seja ganhar massa muscular, tem que ter meta, tem que ter rotina. E aí, quando vem esse resultado, você estabelece uma nova meta. É que, né, quando alcançar a meta, a gente dobra a meta, aquela frase famosa. Mas é mais ou menos por aí. A meta, ela é, vamos dizer que ela é a cereja do bolo e ela é a chama para iniciar um processo de treinamento. Você tem que vislumbrar lá na frente como que você deseja. E eu acho que todo mundo faz isso na vida, inconscientemente, ou até conscientemente. A gente pensa assim, o que eu quero da minha vida como profissional, onde eu quero chegar, quanto eu espero ganhar a cada mês, como eu espero evoluir. Nós, todos temos uma meta. E para a corrida e para o esporte é essa meta, né? A Raíssa falando aqui, ó, que ela comentou, né, que você tinha perguntado sobre o tempo dela dos 10 quilômetros, e aí você já tinha cravado o tempo dela de quanto que ela faria na volta da Pampulha, que você tinha acertado na mosca. Isso é porque, bom, para quem está me acompanhando aqui pela primeira vez, ou que já me acompanha lá no meu canal no YouTube, no Marcelo Camargo Treinamento, tem uma aula que eu coloquei lá, que é Cálculos Matemáticos em Corrida, e tem outros programas, outros lives que eu fiz lá, que eu explico essa correlação matemática da corrida, do treinamento da corrida, que tudo são números, tudo é matemática realmente. Rafael, por último, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, é 1 hora que a gente vai ficar aqui? Eu acho até que depois de 1 hora, o Instagram, acho que ele cai para depois, se a gente tiver que abrir outra live, entendeu? Mas eu acho que a gente vai até 1 hora também, que não fica muito longo, não fica tão... Aí é com vocês também. Ótimo. Bom, beleza. Perguntei para a pessoa, por que você não corre? E aí ela me argumentou da seguinte forma, tempo ela tem para correr, tá bom? Preguiça, talvez, mas talvez não, ela gosta de praticar algum esporte também. E a justificativa é assim, eu prefiro ficar livre em casa no meu horário de tempo livre, de tempo ocioso. E aí nós vemos isso como tempo ocioso e ficar livre. Eu prefiro não ter um compromisso, não sair para correr, mas ficar à toa em casa. Nós pensamos isso como lazer, né? Se a pessoa tem um horário de lazer dela, ela prefere ficar livre, porque o lazer é definido como uma forma de a pessoa utilizar o seu tempo dedicando a uma atividade que não seja considerado trabalho. Lazer é tudo que não é trabalho, né? E aí eu falo assim, para alguns atletas, correr é considerado trabalho. O Ronaldo da Costa, quando treinava, era o trabalho dele, né? Assim como para a gente, que somos treinadores, correr, ele é trabalho, né? Deixa eu só cancelar uma coisa. O correr, ele é trabalho. Mas, para mim, ele é lazer e trabalho, porque quando eu saio para correr, ele é o meu lazer, quando eu vou para as provas, ele é o meu lazer, e quando eu estou acompanhando o atleta, ele é o meu trabalho. Nós conseguimos juntar o útil ao agradável, né? É o treinar e o trabalhar ao mesmo tempo. Mas, para muita gente, eu sei que não é lazer correr, mas também, para muita gente, eu sei que o lazer dela é correr, né? E quando a pessoa justifica para mim que ela prefere ficar em casa no horário livre, eu tento convencê-la com bons argumentos de saúde, de capacidade física, de emagrecimento e de meta, que a corrida ela pode ser o lazer dela. Você pode usar o seu tempo livre para sair para o parque, para a rua, para a academia, alguma coisa, e utilizar esse tempo livre como lazer. Então, não justifica para mim que eu não corro porque eu quero fazer outra coisa no meu horário livre, que talvez você correr, você vai abater todos os problemas que nós podemos ter não correndo. Então, são justificativas, Rafael, que quando a pessoa pergunta para mim, Marcelo, por que você corre? Olha que interessante. Você vai batendo em todas. Eu falo assim, porque eu tenho uma meta, eu sou competitivo na corrida, então eu tenho uma meta. Eu corro porque é o meu horário de lazer, então eu saio de casa para correr.
eu corro porque eu quero melhorar a minha aptidão física, eu corro para que a corrida seja terapêutica para mim, e pode ser que ela terapêutica no sentido de não de ter uma doença, mas para um bem-estar mental, talvez, e o bem-estar físico. Ela pode ser profilática, e ela é profilática, porque aí ela é preventiva para futuras doenças que a gente pode ter. E eu posso falar que eu até corro por estética também. Apesar de estar sempre fininho, mas eu posso falar que eu corro por estética, né? Para a gente é interessante que fala assim, não, Marcelo, você está magrinho. Eu falo, que bom, porque aí é sinal que eu estou bem treinado, né? Quem me conhece há muitos anos sabe que o meu peso nunca variou muito, né? O meu peso está sempre estável porque eu sempre corri muito. Então eu falo, ó, por todas essas razões que você me deu que não corre, eu dou todas essas razões para te falar por que eu corro. Eu não corro só porque eu gosto, eu corro por todos esses fatores, né? E aí nós chegamos a essa conclusão, Rafael, que todo mundo... E aí você não deixa, você não dá nenhuma brecha, né, para as pessoas. Na verdade, não é brecha, mas na verdade você tem toda uma argumentação para a pessoa poder, para você poder mostrar para ela por que ela pode correr, entendeu? Que ela vai te argumentar e você vai contra-argumentar, né? Perfeito, é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Não que a corrida seja legal para todas as pessoas, assim como uma pessoa pode estar me assistindo agora, nos assistindo aqui, e falar assim, Marcelo, e por que você não joga basquete, por exemplo? Eu posso argumentar as minhas razões para não jogar basquete, essas pessoas vão contra-argumentar. Mas o que a gente pode tirar proveito dessa conversa nossa e um link para tudo? Isso não serve só para corrida, isso serve para todos os esportes, para todas as modalidades. O que eu quero é que deixar aqui um pensamento para aqueles que não correm ou para aqueles que não praticam exercícios físicos, e quem está nos assistindo e vai nos ver ainda, né, que eu sei que a live fica no Instagram, que talvez compartilhe isso com os parentes e com os amigos que não fazem exercícios físicos, para que eles possam associar não só a corrida, mas que toda a argumentação que eles dão para não ir para a academia, para não ir para a rua fazer uma caminhada, para não ir para um clube, para não correr mesmo, que não são boas argumentações. Nós temos contra-argumentações que são mais poderosas para tirar a pessoa de casa e do sedentarismo, e a partir daí transformar essa vida dessas pessoas para que elas sejam mais saudáveis fisicamente e mentalmente nesse mundo turbulento que nós vivemos, né? Então, a turma pode compartilhar isso com quem não é adepto à prática do esporte, que vai ser muito legal. Marcelo, eu sou muito suspeito para poder falar da corrida. Eu pratico a corrida também, deve ter em torno aí de uns 10 a 12 anos, mais ou menos. E cada vez que você cria um ciclo do treinamento, seja para uma prova, seja para um objetivo pessoal dentro da corrida, a vontade da corrida, ela renova, sabe? E, como tudo, eu estou dando meu depoimento pessoal, ela me levou para outras coisas da vida, para metas da vida, entendeu? E muitas pessoas com quem eu conheço, com quem eu convivo, que praticam esporte, que trouxe o esporte para a corrida, principalmente para a vida, as pessoas, você vê um benefício pessoal, profissional para aquelas pessoas, sabe? Então, assim, eu já realizei sonho correndo. Então, assim, em nome do IMPT, eu quero te agradecer imensamente. Gente, a gente vai deixar essa live gravada. Em nome tanto do conselho quanto de todos os membros do IMPT, a gente está tentando trazer a cada 15 dias, que eu comentei no começo da live, pessoas de qualidade, pessoas de peso dentro da educação física para poder falar, para poder trazer conhecimento para a gente, que é o objetivo do IMPT, é trazer qualidade, é trazer conhecimento de qualidade, de peso para os profissionais que fazem parte do IMPT, tá? Então, assim, te agradecer em nome do conselho, que quando a gente sentou para poder discutir, lá quase no início, sei lá, uns 3, 4 meses atrás, que a gente discutiu e abordou nomes, a gente falou assim, ó, tem nomes aqui em Belo Horizonte, que aí começa a pensar um pouquinho fora de Belo Horizonte, mas a gente falou assim, gente,
Vamos priorizar, a gente tem muito isso no IMPT também, vamos priorizar o que é da nossa casa, o que é de Belo Horizonte, o que essas pessoas trazem para a gente de conhecimento e estão, assim, despontando, não só daqui de Belo Horizonte para fora daqui, né, de Minas Gerais para fora. Então, esse é o objetivo do IMPT. Quem está participando aqui, quem está dentro aqui na live e não conhece o IMPT, entra no Instagram, porque tem pessoas profissionais de educação física que te seguem, que ainda não conhecem o IMPT, entram, conheçam o trabalho, o que o IMPT faz, qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso propósito do Instituto Mineiro de Personal Training. Nosso objetivo é profissionalizar, qualificar, trazer coisas boas da educação física para todos os nossos membros do IMPT. E te agradecer, mais uma vez, em nome do Conselho, que quando a gente pensou nisso, eu falei assim, é um nome que eu faço questão de bater um papo com ele na live, e em nome também de todos os membros e todos os professores de educação física, de tudo que você tem para poder passar para a gente, viu, Marcelo? E continue com esse trabalho assim imenso, porque eu sou entusiasta da corrida também, viu? Bacana, Rafael. Eu que agradeço novamente, assim, e eu gosto de falar pouco sobre corrida, né? Apesar que tem uma coisa interessante também. Nós estamos aqui trabalhando, né? Nós estamos passando informação, não deixa de ser um trabalho, né? Você está em horário de trabalho aí para o IMPT. Lógico. Eu vejo isso que eu estou fazendo aqui também como um trabalho, que é, né, tentar divulgar a corrida e passar as informações, assim como eu faço as lives no meu canal, que é um horário de trabalho, e eu gosto de falar muito sobre corrida. Não é o tempo inteiro, né? Às vezes, quando eu estou no meu horário de churrasco e tomando uma gelada, não vamos falar de corrida comigo, né? Vamos falar de outro assunto, né? Mas é uma coisa que eu... Só uma coisinha para fechar aqui, uma historinha breve. Eu não sei se vai dar tempo, acho que nós temos 2 minutos aí. Diga, pode falar. Uma vez eu levei meu sogro numa corrida. Ele não é adepto à prática de esporte. Joga futebolzinho final de semana e tal. Levei ele nessas corridas grandes de Belo Horizonte, com milhares de pessoas e tal. E aí, depois da corrida, ele falou assim, e eu perguntei para ele assim, e aí, gostou? O clima é legal? Não é bacana ver a prova? Ele falou, pô, é muito legal, só que 2 detalhes. Não tem uma cervejinha para beber, não vi um vendedor de cerveja. Aí eu já pensei, poxa, mas todo mundo ali é muito saudável, ou tenta ser saudável. Claro que as pessoas bebem, mas não ali naquele momento. E outra, ele falou assim, as pessoas são muito felizes aqui, eu adorei isso. Porque está todo mundo muito sorridente o tempo inteiro. Você vê como é que é a atividade, né? O exercício físico, a corrida. Naquele pré-prova, as pessoas, apesar de estarem sempre um pouco tensas, mas elas estão felizes de encontrar os amigos e de estar ali. Quando chega, também uma euforia, uma felicidade, as pessoas se abraçando. Eu falei assim, bem-vindo ao mundo da corrida. Esse é o mundo da corrida. É um mundo feliz. Na verdade, não é só da corrida. É o mundo do esporte, ele é saudável e ele é feliz. Sensacional. A gente tem uma máxima com os amigos, vai cair, provavelmente deve cair daqui a pouco, que a gente fala que os corredores são esportistas delirantes, tá? E de preferência, dentro dos 5 a 10 minutos depois que a gente termina um treino, seja um treino de VO2, seja um treino longo, desconsidera às vezes o que esse corredor fala, porque ele vai falar muita coisa pelo processo da endorfina, daquela emoção ali. Então, é muito disso. Então, a gente vive muito isso aflorado. Marcelo, muitíssimo obrigado. Ele está dando aqui, faça os agradecimentos, ele está dando aqui 1 minuto e 45 para poder encerrar. Agradeço demais, mais uma vez, e até uma próxima que a gente puder para poder encontrar. E lembra daquilo que a gente conversou antes da live aqui, depois eu vou te mandar lá para a gente poder conversar, beleza? Combinado. Obrigado demais, viu, Rafael? Essa live, eu pedi autorização para o Rafael, futuramente eu vou colocá-la no meu canal também, tá? Ela vai estar... Ela vai estar no YouTube, viu, gente? No canal do Marcelo, no YouTube. O Marcelo gravou a live e ele vai disponibilizar tudo que a gente conversou aqui. Seguem também no canal dele do YouTube e aqui no Instagram também, do Instagram do IMPT. Guardar essa conversa para a eternidade. E obrigado a todo mundo aí que estava na live. Eu vi uns conhecidos aí, a Marcinha, a Raíssa, a Isabela, que treina comigo agora já passou os nomes ali, eu não vou lembrar, mas tem muita gente bacana aí, tá? Um abraço, obrigado por terem assistido. Valeu, Marcelo, uma boa noite, obrigado por você disponibilizar seu tempo e passar esse conhecimento pra gente, viu? Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Pois essa foi a conversa bacana com o Rafael, com o Instituto Mineiro de Personal Training,
Eu só tenho a agradecer o convite novamente e obrigado para vocês que ficaram aqui até o final. Deixe seus comentários, aperte aí em inscrever no canal, continue compartilhando esses vídeos com a gente e em breve eu volto com mais lives, a gente tem mais temas interessantes. Um grande abraço a todos, fiquem bem, um abraço.